Olá, você que assiste o nosso programa Espaço Cidadão. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Agradecendo também a audiência que você proporciona a toda a programação da nossa TVA. Nosso programa de hoje vai abordar a questão das doações de órgãos em Santa Catarina. E convidamos o Dr. Joel de Andrade, que é coordenador geral de Santa Catarina, do SC Transplantes, né? Dr. Joel, muito obrigado pela sua presença aqui. E o tema é muito interessante. Tenho certeza que muita gente, mas muita gente que está assistindo o programa, está ansioso, inclusive, para saber de que forma que faz para ter acesso ou saber como ficam as facilidades ou dificuldades para se fazer um transplante. Eu perguntaria para o senhor, por primeiro, qual é a realidade da realização de transplantes de órgãos em Santa Catarina? Antes de mais nada, agradecer a TVA essa oportunidade. É uma realidade que a gente sempre encara de dois modos. Existem filas de transplantes, então há um grande trabalho a ser desenvolvido, mas dos últimos 11 anos, por 9, Santa Catarina foi o estado com melhor desempenho em doação de órgãos para transplante em todo o território nacional. Nos 2 anos que não foi o melhor, foi o segundo melhor. Ou seja, nós temos praticamente 11 anos de uma liderança que é absoluta no tema doação de órgãos. E como o transplante é filho da doação, nesse período, Santa Catarina se tornou o melhor lugar, ou melhor, o lugar onde as pessoas que precisam de um transplante para melhorar a sua qualidade de vida, como é o caso do transplante renal ou do transplante de córnea, ou para salvar a sua vida, como é o caso do transplante hepático ou cardíaco, elas têm as melhores chances possíveis de fazer esses procedimentos. Quando se fala de transplante de córnea, de rins, de fígado, de coração, enfim, qual é a maior incidência de transplantes e aonde existe a maior dificuldade também para se conseguir um transplante? Bom, qual órgão? Sempre, em qualquer país do mundo, em qualquer região do mundo, as filas de transplantes renais vão ser as mais maiores, complexas e as maiores. A doença renal, ela deriva basicamente da pressão alta, da hipertensão e do diabetes mellitus, que são duas condições extremamente prevalentes na população. E uma série de outras doenças que levam a que o indivíduo perca a função renal. Então, se estima que mais ou menos 70 pessoas por cada 1 milhão de população precisem de um transplante renal a cada ano, o que é uma cifra enorme. Traria para Santa Catarina 70 vezes praticamente 7, né? Pois nós temos aí um número de 420 transplantes de necessidade teórica no estado a cada ano. E claro, são as filas que têm mais pacientes. Nós temos por volta, sempre entre 250 a 300 pacientes na fila de transplante renal em Santa Catarina. E a incidência de rejeição nesse índice que o senhor está falando de transplantes é grande, não? Olha, ela não é nula, mas ela passou a ser nos últimos anos com o advento de novos fármacos. Quer dizer, na década de 70, os transplantes tinham resultados muito ruins. Ao final de 1 ano, menos da metade dos pacientes que eram transplantados continuavam com enxerto funcionante. Hoje, se o indivíduo recebe, de cada 100 transplantados ao final do ano, se for de doador vivo, 100% estão vivos. Se for de doador falecido, 96%, 97% vivos. E com enxerto funcionante, por volta de 94%. Ou seja, uma perda de enxerto por rejeição da ordem de 6% no primeiro ano. E depois, a cada ano, se perde aproximadamente 4%. Ainda é um problema, mas é o menor de todos os problemas quando se fala de transplante. O maior é a dificuldade de obter órgãos para transplantar. Essa que eu ia lhe fazer a pergunta, a dificuldade para conseguir órgãos. Exatamente. Eu fui renovar a minha carteira de motorista, há alguns anos atrás, e estava fazendo lá, preenchendo os papéis e tudo mais, e vem a pergunta, é doador, quer doar, aquela coisa toda. E eu fiz questão de dizer para o cidadão, eu digo, pode colocar na minha carteira que eu sou doador de órgãos. Né? Ele falou, não faz isso. Ele disse para mim, não faz isso. Eu, não, mas eu quero, se eu morrer ou, sei lá,
morri, eu quero doar meus órgãos. Ele falou, não faz isso, não vou pôr não. Mas por quê? Não, porque vai que você sofre um acidente e não está muito legal, os caras podem até te levar lá e depois te arrancar os órgãos e tudo mais. Tem alguma coisa a ver isso, não? Não, absolutamente não, mas eu sou tremendamente... Estranho até por ser um órgão agente público e tudo mais, não, né? mas o problema é Fiquei até meio assustado. Te agradeço muito esse exemplo, porque nós conhecemos histórias como essa, nós que vivemos na área da doação de órgãos, do transplante, quer dizer, não existe a mínima possibilidade de que o indivíduo tenha a sua condição piorada ou a sua morte acelerada em função da necessidade de doar os órgãos. Os processos são totalmente independentes. Quem trabalha com doação de órgãos está proibido por lei de trabalhar com transplante de órgãos. São equipes distintas. Nós, na Secretaria da Saúde, coordenamos a atividade em 48 hospitais e nenhum de nós que trabalhamos nessa atividade temos relação com o transplante de órgãos. E um outro belo comentário que eu posso fazer a respeito do que você me conta é a discrepância que existe muitas vezes entre ideias que parecem ser muito boas e a prática que é muito ruim. A ideia era fantástica, vamos facilitar o registro de quem quer doar, põe no documento civil. Na prática, as pessoas não discutiram o tema, desconheciam o tema, e claro, é o agente público no momento da feitura do documento que acaba decidindo junto com o cidadão se ele vai ser ou não. Ele acaba decidindo pela gente. Exatamente. No meu caso, eu queria ser doador e ele acabou, não vamos fazer não, isso não faz isso. O maior exemplo disso é que no final da década de 90, quando isso foi feito, essa lei, que foi um decreto depois revogado, as estimativas populacionais é que 30% da população brasileira não tinha vontade de doar. Mas os registros civis dos documentos que surgiram a partir dessa data chegavam a 70%, 90% de não. No estado do Pará, 90% da população se registrou como não doadora nos documentos novos feitos. Então o efeito disso foi nulo, mas ainda hoje nós nos confrontamos com pessoas que morrem nos nossos hospitais e que o documento, na hora dos registros, está escrito não doador de órgãos. E não raro, a única informação que a família tem sobre a vontade do cidadão de ser ou não doador era aquele documento que normalmente foi uma opinião forjada por alguém que não tinha nenhuma informação sobre o tema. Doutor João, nós temos uma matéria interessante sobre esse assunto. Santa Catarina é um dos estados consolidados com as maiores taxas de doação de órgãos do país. Segundo a psicóloga da Fundação ProRim de Joinville, a decisão de aceitar fazer a doação de órgãos de um ente querido é uma decisão importante e precisa ser tomada com urgência. É o pior momento para a família quando ele recebe o diagnóstico que o seu ente querido está em morte cerebral, né? E é um momento de uma escolha muito difícil. Tu saber se o doador gostaria de doar ou não. Então é um momento de perda, de dor, e ele tem que tomar uma decisão rápida e muito importante. Paulo veio de Aracaju em busca de agilidade. O administrador de empresas espera há 3 anos por um rim. Ele está morando há 2 meses em Joinville, onde faz hemodiálise 3 vezes por semana. Os celulares são os amigos inseparáveis, já que será através deles que a notícia mais importante da sua vida deve chegar. Todo o tempo, 24 horas. A gente sai para a festa, vai passear, vai olhar as coisas que tem na grande Joinville e cidades circunvizinhas, mas se a gente sempre pergunta, aqui tem sinal? Quando não tem sinal, a gente tem que voltar imediatamente para um local que tenha sinal, porque a gente não pode desgrudar do celular. Ele é por intermédio dele que vai chegar a hora tão esperada, que é a hora do vamos transplantar. A Fundação ProRim atende hoje pacientes de todo o Brasil. Assim como o Paulo, muitas pessoas adotam Santa Catarina na esperança de um transplante de forma mais ágil. Eu vim de São Paulo, Ferraz, de Vasconcelos. Vim de Palmas, Tocantins. Eu vim de Campos Goytacazes, Rio de Janeiro. Pessoas que praticam um ato de solidariedade e amor ao próximo. Foi isso que Marcele e Andersone fizeram. Há 2 anos, eles perderam uma filha de 14 anos que teve morte cerebral após uma intoxicação. Os pais optaram por doar
todos os órgãos da filha. Ela era uma garota muito extrovertida, muito feliz, muito contente. E isso é algo que continua acontecendo agora em outras vidas. Então eu vejo dessa forma. Ajudar alguém a viver é tudo, né? Porque imagina, uma mãe esperando que um filho saia do hospital, vá para casa e possa comer, possa brincar, né? E imagina assim a hora que ela soube, não, teu filho recebeu o coraçãozinho, né? Pode voltar a viver. Nossa, guria, é incrível, assim, eu penso, eu sou mãe, eu imagino que como eu perdi, né? Eu digo assim, perder, eu não tô podendo ver minha filha, não tô podendo tocar nela, sinto vontade de abraçar, sinto vontade de ver e não posso, mas lembro que o coração tá por aí, né? Não conheço a pessoa, mas eu creio que eles são muito felizes. Felicidade estampada no rosto de mãe e filha. Foi descoberto que Nicole, ainda bebê, tinha um problema em um dos rins. Aos 8 anos, teve a falência do órgão. Durante 1 ano, ela ficou 14 horas por dia em cima da cama, presa a uma máquina de diálise. A ligação, que mudou sua vida, chegou no dia 6 de abril de 2013 e foi o melhor presente que a família poderia ganhar. Foi porque ela passou 7, 8 anos sofrendo demais, assim. Ela não tinha vida própria, né? Ela vivia tomando remédio, vivia no hospital, ela não tinha. Então foi o melhor presente que a gente ganhou, foi o melhor presente. A menina, que antes não podia brincar nem ir à escola, hoje mostra que a decisão de uma família que, mesmo com a dor da perda, deu a ela uma oportunidade de viver e fazer o que mais gosta. Eu não podia andar de bicicleta e eu adoro. Não podia quase nada, né? E agora? Agora eu posso. Agora eu posso tudo. Muito interessante essa matéria, doutor Joel. E até o fato de a pessoa ficar com até 2 celulares, ansioso para receber uma ligação. Não é? Como que funciona isso? O senhor que conhece mais de perto, essa ansiedade enorme nas pessoas? Pois eu acho que isso, embora não seja fácil, a gente consegue imaginar, né? O indivíduo tem uma doença. A doença é diagnosticada como uma doença fatal. Ele recebe a indicação de um único procedimento que poderia salvar a vida. Quer dizer, o grau de ansiedade vai variar entre muito intenso e infinito, né? É o telefonema da salvação. Da vida, exatamente. E as pessoas passam a viver suas vidas depois da indicação do transplante e da inclusão em lista em função disso. E eu acho que, nesse aspecto, um comentário importante que deve ser feito, no aniversário de 70 anos do meu pai, na foto de família tinham 2 transplantados. Quer dizer, essa terapêutica deixou de ser uma exceção absurda para ser algo bastante comum, né? E nós temos mais de 16 mil pessoas transplantadas vivendo em Santa Catarina. Nossa. E é algo que a gente tem que... 16 mil? É um município de médio porte, né? Um município de transplantados. Inteiro, né? É verdade. E isso a gente tem que reconhecer. Nós devemos a bondade, a atitude cidadã e solidária da população catarinense, que tem atendido a esse apelo da doação e tem proporcionado aos seus concidadãos essas oportunidades de não só viver mais, mas viver melhor. O primeiro paciente transplantado de fígado do Hospital Universitário chama Nilson. Opa, meu xará. E é alguém que a gente tem que saudar como um cidadão muito especial. E ele sempre diz, doutor Joel, não é que eu estou vivendo mais, eu estou vivendo os melhores anos da minha vida. E isso é algo que a gente tem que comemorar. Interessante. Eu vou lhe perguntar, mas depois do nosso intervalo, por que é que as famílias não devem se conhecer? Por que é indicado para as famílias não se conhecerem? Mas depois do nosso intervalo, nós já voltamos.
Muito bem, você está acompanhando o nosso programa Espaço Cidadão, no tema de hoje, doação de órgãos. E nós estamos entrevistando o Dr. Joel de Andrade, que é coordenador geral do SC Transplantes, ligado naturalmente à Secretaria de Saúde do Estado. Por que doutor, que é indicado para as famílias não se conhecerem, o receptor e o doador? A experiência de transplantes no mundo tem mostrado que esses encontros não são convenientes. Na maior parte das nações no planeta, onde existem sistemas avançados de transplantes, existem inclusive leis de confidencialidade. Ou seja, a confidencialidade da doação e de quem vai receber o transplante está protegido por lei. No Brasil não temos nenhuma regra maior, mas existe uma nota técnica do Ministério da Saúde do ano de 2009 que recomenda que doadores e receptores não se conheçam. As razões são várias, eu vou citar duas que eu acho que exemplificam muito bem. Todo indivíduo, por exemplo, que recebe um transplante, ele deve receber imunossupressor. E os imunossupressores, eles têm vários efeitos colaterais. Imunossupressor? É um remédio que altera a imunidade no sentido de diminuí-la para permitir que o organismo receba aquele órgão e não o ataque como estranho. É a droga que previne e trata a rejeição. Essas drogas, que são muito importantes e cada vez mais sofisticadas, algumas delas têm como efeitos colaterais alterações de humor e de personalidade. O indivíduo pode, por exemplo, ter uma manifestação de uma condição mental, que pode variar de depressão a extrema euforia, no uso do medicamento. Então imagine o senhor, alguém que depois de receber um transplante, é facilitado o contato com a família do doador e depois ele, sofrendo uma alteração de humor, passa a perseguir a família do doador. Quer dizer, as coisas parecem que são assim um pouco rígidas e ingratas, na verdade elas acontecem no sentido de proteger as famílias. Exatamente. Do mesmo modo, já tivemos registro em nosso estado de uma família que doou os órgãos e que depois ficou sabendo quem era o receptor de um dos rins e num momento de fragilidade financeira procurou essa outra família dizendo, olha, agora quem precisa de ajuda somos nós. Quer dizer, essas coisas não podem ser permitidas. Sim. Elas são absolutamente ocasionais, mas elas não devem ser permitidas. São coisas pontuais, mas mesmo assim... Claro, essas são as razões. Evitando é melhor, né? Com certeza. A morte encefálica, para quem está em casa assistindo o programa, o que vem a ser a morte encefálica, e ela... é possível, após a morte encefálica, fazer o transplante, não é? Exatamente. A entrevista para ser apenas para efeito de esclarecimento às pessoas que estão... Olha, a morte encefálica, ela consiste na morte. Eu gosto muito, tem um texto português e que é interpretado pelos médicos espanhóis do seguinte modo: morte é igual a mãe, só tem uma, mas ela pode receber distintos nomes. Mas, concretamente, a morte cefálica nada mais é do que uma ocorrência... Falência dos órgãos. Não, é uma ocorrência onde, depois de um trauma, ou de uma inflamação, ou da ruptura de um vaso dentro do cérebro, existe uma tremenda inflamação. Essa inflamação aumenta a pressão dentro do cérebro, e como o cérebro é uma caixa fechada, se ele não é, por exemplo, operado a tempo ou tratado de modo precoce, acaba aumentando a pressão e o fluxo sanguíneo zera. Como o fluxo sanguíneo zera, o oxigênio e a glicose necessários para manter o cérebro vivo, e o cérebro é tremendamente sensível à falta de oxigênio e glicose, o cérebro morre. E no momento que o cérebro morre, o indivíduo, tecnicamente e biologicamente, está morto. Mas está morto numa condição em que, se ele estiver numa UTI, ligado a aparelhos para ventilação e recebendo drogas que podem manter sua pressão arterial, ele está morto com o coração batendo e com os pulmões sendo ventilados. Morto-vivo. Exatamente. Na verdade é o morto-morto, mas com aparência de vivo por conta do batimento cardíaco, da pressão arterial. Esse diagnóstico, ele foi estabelecido no final da década de 60, na França, descrito, e hoje todos os países desenvolvidos do mundo têm uma
regra muito bem consolidada no Brasil é a resolução do Conselho Federal de Medicina de 1997, que fecha a questão sobre o diagnóstico. Normalmente um diagnóstico feito por 2 médicos, hoje no Brasil um deles neurologista ou neurocirurgião ou neuropediatra, e mais uma prova complementar que de forma absolutamente inequívoca demonstra: esse sujeito está morto. Só para complementar isso que o senhor está falando, e as famílias aceitam naturalmente quando acontece isso? Na dependência da capacidade de comunicação do profissional de saúde. Eu acho que eu posso colocar isso de modo muito tranquilo. Primeiro, existe uma compreensão, algumas mães negam, mas a mulher, de um modo geral, quando está próximo de um familiar, especialmente um filho, morto, ela consegue sentir aquilo. Mas a capacidade de compreender está diretamente ligada à capacidade dos profissionais de saúde que estão assistindo em explicar isso que eu acabei de explicar e outras coisas relacionadas àquela situação concreta. Veja bem que isso não se dá no espaço de poucas horas. Algumas vezes o paciente ingressa no hospital e vai desenvolver o quadro de morte no 4º, 5º dia, precedido de vários avisos de que o quadro está piorando, de que o quadro não melhora. Então, as pessoas, quando têm um pouco mais de tempo, quando tem um impacto emocional que não é tão brutal, né? A morte não causa o mesmo impacto em todos, ela causa muito impacto, mas vão entendendo. E esse entendimento é o fundamental para a outra parte, porque antes de entender que o indivíduo está morto, ninguém pode falar em doação. E quando entende, aí está aberta a possibilidade de que a família doe. Nós temos algumas perguntas de telespectadores, doutor, que gostariam de fazer a pergunta diretamente ao senhor. Vamos à primeira. Eu gostaria de saber como é que é escolhido o receptor. Boa pergunta, né? Tem que agradecer a dona Porcina. Isso é perfeito. Os critérios são absolutamente técnicos, né? Quando entra um doador de órgãos, nós inserimos todos os dados do doador, peso, idade, tipo sanguíneo, as doenças prévias dele, no sistema computacional da Central de Transplantes, e são gerados o que a gente chama de rankings. Ali aparece por ordem crescente, decrescente na verdade, de prioridade os receptores. Então, é algo absolutamente automático que atende só a critérios técnicos e só tem uma hipótese: se o paciente número 1 da lista de fígado, para ele foi alocado o órgão, só não vai receber se ele não puder. Às vezes ele está viajando ou ele está gripado, então passa para o número 2, para o número 3 e assim por diante. É algo que a gente tem muito orgulho, absolutamente sério e técnico, e nunca houve sequer um questionamento em Santa Catarina sobre a alocação, ou seja, a distribuição incorreta dos órgãos. O Adriano Barbosa tem uma pergunta para fazer para o senhor, ele que é nosso telespectador também. Eu gostaria de saber como é que funciona a fila de espera para transplantes. Fila de espera. Outra grande pergunta e complementar à primeira. Pois vamos tentar descrever em 1 minuto. A fila de espera funciona do seguinte modo: cada programa de transplante tem o seu próprio critério de distribuição de órgãos. Então vamos lá. Córnea, fila indiana. Se eu sou o 5º da fila, precisa que 4 transplantem para que chegue a minha vez. Se 4 transplantarem e não chegou a minha vez, é porque alguém perfurou o olho, uma criança precisou e as prioridades são atendidas antes. Fígado, coração, pulmão, basicamente os pacientes são distribuídos por gravidade, ou seja, o mais grave leva o órgão primeiro. No fígado é o critério de MELD, no coração pesa mais o peso. Critério de MELD? MELD é Model of End-Stage Liver Disease, um modelo de doença hepática terminal. Ou seja, quanto mais alto esse score, significa que mais próximo aquele indivíduo está da morte. Então ele é que vai levar o órgão prioritariamente em relação aos outros. No coração, o peso do indivíduo é fundamental. Eu não posso dar um coração de um doador de 60 quilos para um receptor de 80. Tem que ser compatível. E no pulmão, a compatibilidade está pelo tamanho. E em todos esses transplantes, o tipo sanguíneo regula, ou seja, não é uma fila, são 4 filas, A, B, AB e O. E por fim o rim. O rim não é fila nenhuma. Eu tenho 300 pacientes esperando por rim, eu vou tipificar a genética do indivíduo que morreu, o indivíduo mais parecido com ele leva o rim direito. O segundo mais parecido geneticamente com ele leva o rim esquerdo. Então no rim existe o fenômeno de o indivíduo ingressar na fila de espera às 2 da tarde
e às 4 da tarde receber a ligação dizendo, chegou o seu rim. Pô, mas que injusto, tem pacientes esperando há 2 anos. Mas só é que ele é o geneticamente bateu, igual ao outro e é assim que funciona. Então, de novo, uma fila respeitada e absolutamente justa. Gustavo, que é estudante, também tem uma pergunta para o senhor. Eu gostaria de saber quem paga pelos procedimentos da doação. Quem paga pelos Gustavo, doação e transplante no Brasil, muito. Em Santa Catarina, quase que absolutamente, Sistema Único de Saúde. O transplante é um sistema de alta complexidade com um financiamento total do Sistema Único de Saúde através, linguagem técnica FAEC, dos Fundos de Ações Estratégicas e Compensação, que significa na prática o seguinte: em Santa Catarina eu não lembro de nenhum transplante de órgão ter sido feito por outra fonte pagadora que não fosse o SUS. Os transplantes de tecido, notadamente de córnea, pois algumas vezes são feitos em clínicas privadas. Toda a parte da doação nesse sistema, também da córnea, é SUS. Só o transplante que eventualmente o indivíduo tem plano de saúde ou opta por fazer por um seguro ou pagando, né, no privado, ele vai poder fazer. Mas é um sistema público. E por isso mesmo, 100% regulado por nós. Nenhum transplante é feito sem que o SC Transplantes diga, está aqui o órgão, está aqui o tecido, vocês podem realizar esse transplante. A Tatiane é fisioterapeuta, ela tem uma pergunta para o senhor. Eu queria saber se existe venda de órgãos no Brasil hoje ou se isso é mito. Poxa, muito obrigado pela pergunta, Tatiane. Recentemente, há menos de meio ano atrás, foi publicada a primeira situação no mundo documentada de alguém que foi sequestrado e teve um órgão removido para transplante. Então, isso constitui um grande mito. No Brasil, a compra e venda de órgãos, do ponto de vista de doadores falecidos, absolutamente não existe. Em todo o país é a mesma regra. A coordenação da doação está na mão do Estado. O Estado faz essa atividade e distribui os órgãos sem nenhum problema. O que pode haver alguma sombra no Brasil, existe em outros lugares do mundo, é a famosa doação de vivo não aparentado. Né? Tipicamente... O que é isso? Doação de vivo não aparentado. Então, é uma doação de vivo que não é feito de pai para filho ou de filho para pai, entre cônjuges ou entre primos, enfim. É alguém não parente que diz, eu quero salvar a vida do indivíduo que está doente e não tenho nenhum grau de parentesco. Esse transplante é possível, é previsto por lei, passa por um filtro tríplice, que é a comissão de ética do hospital, a central de transplantes e um filtro no judiciário, entrevistas com assistentes sociais e indivíduos que vão checar se aquela condição é absolutamente sem interesse. De todo modo, essa é uma modalidade de transplante que levanta preocupações. O maior serviço de transplante no mundo, que está localizado no Brasil, na cidade de São Paulo, o coordenador, o diretor do programa diz, o dia que aparecer um fazendeiro querendo doar para o peão, eu aceito, mas até hoje só veio peão querendo doar para fazendeiro, então não aceito isso. Diferente. Levanta suspeita, né? Exato. Doutor Joel, infelizmente nós estamos terminando o nosso espaço aqui, né? A conversa estava tão interessante e eu quero lhe deixar à vontade para fazer as últimas considerações. Pois as minhas considerações vão basicamente no sentido de agradecer a oportunidade de estar aqui e agradecer a população de Santa Catarina. Eu acho que nos últimos 11 anos nós construímos um grande exemplo de cidadania e de solidariedade e o resultado prático desse exemplo é que todos, eu, você, as pessoas que nos acompanham aqui nesse estúdio e qualquer pessoa que mora em Santa Catarina tem melhores condições de receber. Tinha uma propaganda sobre doação de órgãos na Espanha que sempre me agradou muito. Era um cartaz verde que dizia, pensa em ti. Ou seja, não exortava as pessoas a pensarem na solidariedade ao ser que mora ao lado, mas em pensar que se elas são solidárias, o local onde elas vivem é mais seguro de viver. E eu gosto muito desse conceito. Com certeza. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a você, muito obrigado também pela sua audiência. E eu espero, no próximo programa, ter você assistindo também o nosso Espaço Cidadão. Até lá.